vamos aqui então para mais uma aula de inglês. Dessa vez o tema é o tempo verbal Simple Present, o presente simples em inglês, tá? É a parte 1, o tempo verbal um pouco mais extenso, então a gente vai começar aqui com o básico, tá bom? Que vai ser relembrar os pronomes pessoais, personal pronouns, tá? Isso aqui você já sabe, mas é importante saber. I significa eu, you significa você ou vocês, he significa ele, she significa ela, it, ele e ela para animais, objetos ou fenômenos da natureza, tá? We significa nós, they significa eles ou elas. Não se esqueçam disso, tá certo? Essa altura do campeonato vocês já devem ter isso em mente, tá? Então vamos lá. O Simple Present é utilizado para expressar hábitos, rotinas, ações que acontecem com frequência, tá bom? Então, um exemplo aqui. I study every day. Eu estudo todos os dias. Então, é o quê? É um hábito, tá certo? É uma rotina que essa pessoa mantém. I study every day. Ok? Outro exemplo aqui. We work from Monday to Friday. We work from Monday to Friday, ou seja, nós trabalhamos de segunda a sexta. São ações, tá certo? É uma ação que acontece com frequência também, tá certo? Aqui é um hábito dessas pessoas, trabalhar de segunda a sexta, tá? Também faz parte de rotinas. Então, é esse conjunto de ações que formam melhor dizendo, o Simple Present, tá bom? Você vai encontrar em alguns livros de inglês também como o Present Simple. Tá? Não tem nenhuma dificuldade com isso, não tem nenhum problema nessa ordem das palavras, tá bom? Também o Simple Present representa uma condição geral, uma situação atual ou fatos que a gente não muda, tá certo? Por exemplo, they live in Brazil. Cuidado com essa palavrinha aqui, tá certo? Live. Vocês acostumaram o tempo todo com a pandemia, né, a assistir as lives. Lives, de fato, como transmissão ao vivo de algum evento, é live, tá certo? Mas como verbo, live é a pronúncia. Então, eles moram no Brasil, tá? Live é o verbo morar, viver. Então, eles moram no Brasil. Uma condição, uma situação atual dessas pessoas aqui, tá bom? Birds fly. Birds fly, ou seja, pássaros voam. É um fato, tá? Isso aqui a gente não pode mudar de forma nenhuma, tá? Então, o Simple Present representa esse conjunto de ações também que nós estamos observando aqui, tá? Claro, a gente está começando agora, são alguns verbos, a gente vai ter uma lista de outros verbos também para estudar, para expandirmos nosso vocabulário, tá? Também é utilizado o Simple Present para expressar opiniões, sentimentos e preferências. Um exemplo, I like music. Like é um verbo que a gente já conhece, tá? Like significa gostar. Então, note o seguinte, se eu tenho o verbo like, já significa gostar de alguma coisa. Não precisa de uma preposição aqui entre o verbo e a palavra, tá certo? Então, I like music. Eu gosto de música, tá? Então aqui está expressando uma preferência e uma opinião também, tá? I want something to drink. I want something to drink. Então você está vendo aqui a moça num restaurante. Bons tempos, né? Que se podiam frequentar restaurantes sem medo. A pandemia agora está tudo mais complicado, mas vamos superar esse momento. Eu quero alguma coisa para beber. Então, want é o verbo querer. Está representando uma preferência. Ela quer alguma coisa para beber nesse restaurante, tá bom? Ou também um sentimento, né? Ela quer alguma coisa. Se ela quer algo, está expressando um sentimento, certo? Vamos avançar então para a conjugação simples do verbo. Vou mostrar para vocês como é fácil conjugar um verbo no Simple Present, certo? Vou aqui conjugar o verbo to study, que é estudar. Olha como é simples. I study, eu estudo. You study, você estuda ou vocês estudam. We study, nós estudamos. They study, eles e elas estudam.
Repara só que interessante, o verbo não mudou. Eu só tirei essa partícula to que está aqui antes dele, tá? Que coloca o verbo na forma do infinitivo, ou seja, verbos terminados em a, é ou i. Estudar, cair, né? Comer e assim por diante. Então aqui a conjugação simples, simples, simples é muito fácil, tá certo? No presente simples. Olha o exemplo aqui. They study English every weekend. Eles estudam inglês todo fim de semana. Every weekend, todo fim de semana, tá? Vocês notaram que está faltando alguma coisa aqui? Tá faltando. Tá faltando quem? Eu vou mostrar agora e vocês prestem muita atenção no seguinte. Nós já vimos os pronomes I e you, eu, você e vocês também, tá? We, you, they significa nós, vocês, eles ou elas. Então tá faltando quem? Tá faltando he, she, it, que é ele, ela para animais, objetos, fenômenos da natureza. Quando nós falamos he, she, it, nós estamos nos referindo ao que? A terceira pessoa do singular, tá bom? Então toda vez que eu falar ou vocês lerem terceira pessoa do singular, são esses pronomes aqui, tá? He, she e it, que você já sabe muito bem que significa ele, ela. No caso aqui, de uma maneira bem específica, tá? Então não se esqueçam disso aqui que é importante, tá bom? Vamos avançar para o seguinte. Eu estou aqui com o exemplo do verbo to live, que é morar, certo? Então, I live significa eu moro. Perfeito. Mas olha o que vai acontecer quando o verbo for conjugado na terceira pessoa do singular, que é she. Ele vai receber um S ao final. Esse S ao final não é um plural, tá certo? É simplesmente ela mora. O que acontece aqui? Todo verbo no presente simples conjugado sobre a terceira pessoa do singular vai receber o S ao final, tá? Eu coloquei aqui um verbo fácil para a gente entender essa condição. Nas próximas aulas nós vamos ver como isso funciona melhor, mas não estranhem, tá certo? Se vocês virem um verbo ao final se vocês virem um S ao final do verbo na conjugação sobre a terceira pessoa, tá certo? Não estranhem isso, é absolutamente normal, não é plural, certo? Ela mora. Olha um exemplo aqui. She lives life in her own little fairy tale. She lives life in her own little fairy tale. Ela vive a vida em seu próprio pequeno conto de fadas, tá? Então aqui foi só para mostrar para vocês como é que esse lives funciona, tá certo? Então não vamos pensar que é plural, alguma coisa do gênero, ok? Certinho? Vamos avançar então para introduce yourself. O que é introduce yourself? Significa apresente-se. Apresente-se. Então, tem aqui essa moça, tá certo? Essa moça que não para de falar. E aí ela vai falar o que agora pra gente? Ela vai fazer a apresentação pessoal dela, ela vai se apresentar. Hello, my name is Susana. I live in Rio de Janeiro, Brazil. I work at Editora Livros. I like rock, pop and samba. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Ela fez uma apresentação pessoal e o meu computador travou, está travando. Vocês estão percebendo porque eu não estou fazendo uma live, não estou usando o Google Meet, né? Não tem condições, o notebook não está nos melhores dias. Mas vamos lá, tá? Vamos voltar aqui. Os verbos estão todos sublinhados. Live, work, like. Morar, trabalhar, gostar. Então ela está dizendo onde ela mora. Primeiro ela está dizendo o nome, evidentemente. Depois ela vai dizer onde ela mora. Ela vai falar aqui onde ela trabalha e os gostos dela, o que ela gosta, tá? Em termos de música nesse caso, tá bom? Preste atenção no seguinte. Eu tenho aqui na tradução, eu moro no Rio de Janeiro. Esse in que eu estou apontando aqui com a bolinha, in significa em, no
ou na, é uma preposição, tá certo? Então, eu moro no Rio de Janeiro. Agora, veja aqui essa palavra I work at, que eu estou apontando aqui, at. At significa em, no ou na. Qual é a diferença? Veja que o significado são iguais, tá certo? Então, qual é a diferença? Eu vou usar o in de maneira mais geral. Como, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, tá? Então, uma maneira geral. I live in Bahia. I live in Salvador, tá? Agora, I work at. Esse at eu vou usar para um lugar mais específico. Eu trabalho na editora Livros. Então, o nome de uma empresa é um lugar mais específico, tá certo? Então, a gente usa o at. Nesse caso aqui, uma preposição de lugar para um local específico. E aqui, I like rock, pop and samba. Não se esqueça que and significa e, tá certo? Eu gosto de rock, pop e samba. Certinho? Então, esse é um modelo de apresentação. E tem aqui esse simpático cidadão dando uma palestra. Ele está dizendo o seguinte: Hi, my name is Alberto. I live in São Paulo, Brazil. I study at Colégio São Paulo. I don't work. I like comedy movies. O que nós temos de novo aqui, tá? Bom, nós temos o verbo study, que nós não vimos na apresentação passada, mas ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo onde ele mora, onde ele estuda, do que ele gosta, e a novidade aqui, don't. O que é esse don't? Don't significa não, tá certo? Eu coloquei aqui a palavra high school, que significa colégio, tá? Caso alguém queira escrever colégio high school, fique à vontade, tá certo? Mas como o nome da instituição é Colégio São Paulo, a gente deixa em português mesmo, nesse caso, tá bom? I don't. Então, se eu quiser falar alguma coisa, por exemplo, eu não estudo, I don't study. Se eu quiser falar eu não gosto, I don't like, tá? Então, vou usar sempre o don't antes do verbo. Vou usar o don't aqui entre o pronome pessoal e o verbo, tá? Para a forma negativa no simple present nessa pessoa aqui, no I, na primeira pessoa, tá certo? A gente vai ver nas aulas seguintes que há outras formas de se fazer a negativa, tá? Certinho? Então agora vamos para a atividade. A atividade, nós temos aqui esse rapaz todo alegre, né? Ele vai ficar feliz em fazer a atividade porque consiste somente em fazer a sua apresentação pessoal em inglês no mural do Classroom destinado para essa atividade. Então eu vou fazer um mural, tá? Somente para que vocês respondam em inglês a sua apresentação pessoal, tá? Você vai falar o seu nome, melhor dizendo, você vai escrever o seu nome, você vai escrever onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, ou se não trabalha, o que você gosta, enfim, tá? Essa é a apresentação pessoal, é a atividade de hoje para vocês, tá certo? Então, vamos lá, mãos à obra, see you!